como o Norm deve levar a vida hoje em dia? O cara tem que ser individualista, no bom sentido, né? Não de ser um ególatra, de focar nele mesmo, entendeu? Sim. Na minha opinião, é treinar, ler livro, ficar inteligente, tentar, por mais difícil que seja, você tentar ganhar dinheiro de alguma forma aqui no Brasil. A esmagadora maioria que não vai ser Volcel, né? Que vai querer se envolver com mulheres, pensar 1 milhão de vezes antes de entrar num relacionamento sério, né? Porque eu sei que vão ter caras que vão querer entrar e tudo mais, etc. Mas pensar 1 milhão de vezes, não ignorar os sinais que o corpo dá de red flag, né? E, enfim, se o cara tiver uma espiritualidade também, buscar isso, intensificar isso, que é importante também. O aceleracionismo é uma filosofia que tenta empurrar alguns processos históricos, pulando ali o meio, que seria aquela parte do processo todo lento de mudança, e ir logo para o final. Então a ideia dessa filosofia é botar um for forward aí na brincadeira, né, e avançar logo para o próximo estágio, seja ele qual for. E aqui eu falo de sociedade, de culturas, enfim. Inclusive isso é muito abordado nas obras japonesas. Sim, muito das obras japonesas, né, inclusive para infanto, né, inclusive é exemplo de Akira, quem conhece aí de obra japonesa sabe, se não coloca aí, pesquisa, Akira, né, animação, mangá. Essa obra é a ideia de que a juventude é o futuro e que o mundo dos adultos é um mundo completamente corrupto. Então a ideia é que uma nova sociedade irá surgir a partir das crianças e dos adolescentes. Eles, inclusive, têm uma variação genética no corpo deles que faz eles serem, digamos assim, mais adaptados ao futuro do que a classe adulta e tal. Então, o mundo dos adultos é um mundo corrupto, né, cheio de hipocrisia e tudo mais, e há algum tipo de pureza ali nas crianças e tudo mais, no meio ali do protagonista, ao seu redor, há uma espécie de rebeldia legítima e que eles, em algum momento, irão tomar, né, e inverter a coisa toda. Esse é um clássico japonês, mas muitas das obras japonesas seguem por esse caminho. Até não só porque o foco é no infanto-juvenil e a ideia é fazer a criança se enxergar no protagonista. Mas sim porque, além disso, o mundo dos maduros é visto como algo realmente a ser esquecido, a ser jogado para o lado. Essa é a filosofia aceleracionista. Claro, adaptando aqui para o nosso mundo real. Claro, né, os homens privilegiados, o corpo da sociedade privilegiada, está degenerado a tal ponto que apenas aqueles abaixo da pirâmide, desassistidos, mas que ainda estão num processo, né, quando as coisas ruírem, através do caos, o cara vai subir. E irá ter, enfim, o protagonismo que ele merece. Né? Vai fazer parte dessa nova casta eleita, né? Que irá reconfigurar, a partir de alguma espécie de pureza de pensamento, um pensamento mais justo, o novo mundo a partir de então. Tá, isso aqui foi eu explicando um pouco da filosofia aceleracionista, né, que é uma corrente de pensamento, inclusive. E isso tem a ver, inclusive, com filmes como O Clube da Luta. O Clube da Luta é um filme que possui raiz aceleracionista. São homens invisíveis, mas que movem toda a sociedade e que, em algum momento, no ápice do filme, claro, né, detonam as suas bombas e mudam o plano financeiro, né, invertem a camada financeira do país. Isso, inclusive, é adotado por muitos Black Pills. Black Pills que entendem que jogando a coisa para frente, que irão, na visão de um mundo cíclico, voltar a algum tipo de estado das coisas mais justas. Então, para muitos, o mundo vive em ciclos. Então, se você está no ponto A, você entende que é no ponto C, onde os processos civilizacionais, históricos e sociais são aqueles mais equilibrados, você vai querer pular o ponto B, de forma tão agressiva que, claro, né, vítimas ficarão no caminho. Toda revolução deixa corpos para trás. E eu não falo de corpos apenas físicos, eu falo de pessoas que não vão se adaptar, vão ficar no caminho mesmo. Perdas emocionais, espirituais, seja qual for. Eu tenho um ponto de discordância sobre essa ideia do mundo virar em ciclos e de eras e tudo mais. Na verdade, eu entendo que o mundo não é um ciclo e que o ponto A vai se repetir, o ponto B e ponto C. E sim que o mundo é cíclico sim, mas em modo espiral. Nada volta a ser como antigamente. Você vai ter elementos diferentes e, inclusive, muito radicalmente diferentes em cada era de mudança. Pode ter elementos similares devido aos cíclicos, seja governos ou forma de enxergar a realidade. Mas há fenômenos na sociedade que são extremamente mutáveis e que não há como regredir ou voltar ou resetar. Não importa o quão caótico a situação seja, a humanidade seja. Inclusive estado de pensamento, eu quero dizer. Então é mais uma espiral, como uma mola mesmo, né? Você tem pontos de repetição, mas o tempo sempre vai para frente, não vai para trás.
Mas a ideia de ser algo cíclico é algo tentador. Afinal de contas, você já conseguiria prever o futuro, né? E estamos na era A e iremos voltar para a era C. Encaixa perfeitamente. E é uma ideia sedutora, mas não funciona assim. Ninguém vai poder prever nada. Ninguém vai conseguir fazer previsões nesse nível. É uma previsão segura. É confortável saber que você sabe o que vai acontecer. Mas o caos está aí, e se você acha que no próximo ciclo da humanidade você vai fazer parte daquele grupo que estaria sendo beneficiado pelas escolhas que faz agora, eu sinto informar, mas é uma falsa esperança. Mas, Ricardo, você não concorda que as coisas estão degeneradas? Você não concorda que tudo está ruindo e tudo mais? Olha, na verdade as coisas sempre estiveram ruindo. Na verdade, o que muda agora é porque você tem acesso à informação de que as coisas estão ruindo. Mas elas sempre estiveram. Esse mundo ideal no passado e tudo mais, ele não existe. O mundo não está mais violento. Apenas mais câmeras estão registrando mais violência. Mas então, Ricardo, você não é partidário da visão Black Pill, da realidade, dos fins dos tempos e que as coisas estão rumando para isso? Na verdade, o mundo está para acabar desde que ele é mundo, mas ele nunca acaba. Ele vai continuar seguindo, com ou sem você. E outra, essa ideia de que você vai ser recompensado no pós-apocalipse das coisas é em se entender como protagonista. Isso aqui não é um filme. Nós somos protagonistas de nada. Apenas a nossa micro-realidade. Essas pequenas decisões que tomamos ao longo da nossa vida. Então não, eu não quero o fim do mundo, eu não quero a ruína, eu não quero acelerar nada. Porque ao mesmo tempo que eu sei que não seria um daqueles privilegiados que estaria no bote salva-vidas quando a coisa começasse a ruir, eu entendo que, ao contrário de estar desanimado quanto a tudo, na verdade nós somos a geração mais privilegiada na história da humanidade. Nós comemos melhor do que qualquer rei e monarca na história já comeu, o homem médio, padrão, cidadão. Nós temos conforto com muito menos esforço. E apesar da ideia da escravidão do dinheiro e tudo mais, as escravidões culturais, mentais e físicas que a sociedade já passou no passado, séculos e tudo mais, que eu, sinceramente, não gostaria de repetir. Há destinos piores do que trabalhar 6 ou 8 horas por dia, mais transporte público. Ou de ter só o fim de semana, de sexta para domingo para se divertir, ou ter apenas um sábado de folga. Então não, eu não concordo com a visão cíclica de eras do mundo, entendendo mais como uma espiral, onde o futuro é tão incerto quanto o presente, e não pretendo acelerar processo algum, como se eu pudesse prever que o estágio próximo vai ser melhor do que aquilo que vivemos hoje. Eu sou um pouco conservador, confesso. Minhas leituras em média são conservadoras, na verdade. Sou contra revoluções. Até porque uma vida só é aquela que temos, né? Somos conservadores com aquilo que amamos, já diz a frase. E eu prezo pela minha vida. Ajo com cautela com relação às decisões que eu faço nela, ou aquilo que eu mexo na sociedade. Paz e conforto, na história da humanidade, são exceções. A guerra, o sangue e a destruição é que é a constante. Eu não posso desejar acelerar as coisas por sentir que o mercado sexual está desvalorizado. Eu não priorizo o sexo e as relações sexuais da presença feminina na minha vida para determinar que tipo de sociedade que eu quero ter. Ressentimento feminino não pode ser o viés que vai fazer com que você deseje a ruína de tudo. Já para pensar que muitos dos que querem a ruína das coisas logo, se o mercado sexual estivesse muito mais equilibrado, não teriam esse tipo de pensamento? Quer dizer, a pessoa ainda está centralizando o sexo na sua vida. Como eu não consigo a mulher que eu gostaria, então que tudo se exploda. A sua vida se resume a isso. O seu conforto, a sua paz, sua solitude, suas leituras, seus hobbies, suas possíveis viagens, seu trabalho, monótono, mas ainda assim, que preserva a sua vida, te dá a possibilidade de guardar algum e planejar um futuro ainda melhor. Você vai jogar tudo isso fora por uma espécie de desejo pelo fim das coisas baseado no ressentimento feminino? Isso não pode ser real. Eu olho para minha vida de maneira conservadora. Eu quero viver o máximo de tempo possível com a melhor qualidade possível. De preferência, com uma liberdade financeira em um futuro breve, com bons amigos e bons espaços como esse para trocar ideias com vocês, estudar, expandir a mente e tudo mais, né? Ter ótimas companhias para trocar informações. É um prazer ter você aqui. E não se engane, o mundo sempre foi o que é. Só que no presente, agora você tem o lixo sendo jogado na sua cara em tempo real. Viva a internet. Eu sou o Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais. Luta comigo! Você tá com medo? A gente só tá começando essa luta!
Nunca achei que eu mesmo iria me encorajar. Tudo bem, já chega. Te ouvi em alto e bom som. Eu vou vencer.